Quero que você abra comigo em 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre esse tema aqui, ó. Como preparar uma família, uma casa, uma comunidade para o grande avivamento que está vindo sobre nós. E eu quero profetizar sobre vocês, eu quero profetizar sobre a Flórida, e eu quero me utilizar da Escritura para a gente observar alguns princípios que a gente precisa entender sobre esses dias. O Espírito da profecia vem aqui nesse lugar, continua se movendo aqui nessa sala. Enche essa sala com o conhecimento da face de Jesus. O Espírito da profecia vem. Enche essa sala com o brilho da face de Jesus. Enche esse lugar do conhecimento de Cristo. Assim como cantamos hoje e profetizamos, qual é a beleza que ainda não vimos. Nós queremos ver. Nós queremos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Nós queremos crescer no conhecimento da sua voz, da sua palavra, dos seus propósitos, dos seus pensamentos, dos desígnios do seu coração. Amém. Então é o seguinte, vamos lá. Alguém. 2 Reis, capítulo 6, conta uma história de uma casa de profetas, no qual tinha um líder, um pai espiritual chamado Eliseu. Eliseu, ele morava numa casa, e nessa casa haviam discípulos, onde ele treinava, ele discipulava para que eles pudessem ser desenvolvidos na profecia. Basicamente, essa casa era uma casa de treinamento para que pessoas pudessem conhecer a Deus, a sua voz, e treinar essas pessoas para se tornarem participantes da obra de Deus. Basicamente, era a igreja de Eliseu, onde era o pastor e as ovelhas eram os discípulos. E era uma casa profética, era uma casa onde a voz do Senhor era conhecida, era uma casa onde a lei do Senhor era conhecida, era um lugar de oração, de intercessão, era um lugar de comunhão, era um lugar onde o peso da presença de Deus repousava sobre aquele lugar. Aí um dia, os filhos de Eliseu, os discípulos de Eliseu, eles chegam e dão um questionamento para ele. 2 Reis 6, no versículo 1, diz assim: os filhos dos profetas, ou os seguidores dos profetas, disseram a Eliseu, ao profeta a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga, e construiremos um lugar para morarmos. E ele respondeu: ide, ou go. Olha que interessante. Era uma casa de profetas. Era uma casa de homens que estavam buscando conhecer a voz de Deus e participar da sua obra. E um dia, eles perceberam que a casa estava pequena, que ela não servia mais para o tempo onde eles estavam. Então, o que eles chegaram a uma conclusão? Precisamos construir uma casa nova. Então, primeira coisa que eu quero avisar vocês aqui é o seguinte: aquilo que nós vivemos no passado foi bom e serviu por um tempo, mas não serve mais para os dias que estão diante de nós. Está dizendo aqui que a casa era ruim? Sim ou não? Não. A casa era boa? Sim ou não? Sim. Tinha algum problema com a casa? Não. Por que eles precisavam construir uma casa nova? Por quê? Porque ela não servia mais para o tempo onde eles estavam. Pessoas proféticas, uma comunidade profética, famílias proféticas,
Pessoas que de fato conhecem a voz de Deus e são guiados pelo Espírito têm uma característica: são gratos por tudo aquilo que Deus fez e falou, mas têm fome por tudo aquilo que Deus está fazendo e falando. O que isso significa? Que se você está aqui nessa sala e você está embriagado com a nostalgia daquilo que você viveu no passado com Deus, e você não está prestando atenção naquilo que Deus está falando hoje, provavelmente você vai ter um problema na sua casa. Qual que é o problema aqui? A casa não servia mais, estava pequena, estava desconfortável. E talvez eles deviam se perguntar: pô, mas a gente já viveu tantas lembranças boas aqui. Nossa, foi tão importante essa casa na nossa vida. Nós vamos ter que abandonar ela, sim. Nós vamos ter que ter maturidade, por amor à família, de buscar construir uma casa que tenha a ver com os dias que estamos vivendo. Deixa eu te apavorar um pouco. Geralmente eu deixo para o último dia. Porque... aquilo que Deus falou com você no passado pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando no presente. Vou repetir. Aquilo que você ouviu de Deus no passado pode se tornar inimigo do que Deus está falando hoje. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, anda 3 dias aí, chega no monte, sobe no monte, constrói um altar, bota teu filho lá e mata ele. Deus falou para Abraão sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Abraão pega o filho, pega o jumento, pega a madeira, pega o cutelo, pega tudo, vai, anda 3 dias, chega no monte, deixa os servos, deixa o jumento, pega a madeira, bota nas costas do filho, sobe o monte, arruma um altar, amarra o filho, bota o filho, pega o fogo, pega o cutelo. Quando ele estende a mão para matar o filho, o que Deus fala para ele? Não faça isso. Agora pensa, tu imagina se Abraão tivesse preso aquilo que Deus tinha falado e não estava prestando atenção naquilo que Deus estava falando. Alguém ia morrer à toa. Tem um monte de gente morrendo à toa hoje, porque está mais preso àquilo que, as suas experiências que viveu, do que com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Tem alguém aí? Ah, mas há 15 anos atrás no Brasil eu tive uma experiência e Deus falou comigo. Tá, mas a pergunta é: o que Deus está falando agora? Na Flórida? Não, porque eu não... Deus falou comigo há 30 anos para ser dessa forma e eu não vou mudar. Você é um tolo. Porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas e ela nunca para de falar. A voz do Senhor está sempre em movimento. Aqui é um lugar de praia, não é? Deve ser, porque tudo aqui tem beach, pô. West Palm Beach, Beach, não sei o que, Miami Beach. Você já foi diante de uma praia? Eu morava no Rio de Janeiro, então a gente ia muito na praia. Se você ficar um dia inteiro na praia, né, carioca tem essa mania, chega de manhã, aleluia. Ele chega de manhã e não vai embora nunca mais. Ele fica o dia inteiro lá. Se você ficar um dia inteiro diante de uma praia, você vai perceber o seguinte: que o som das muitas águas, uma hora é estrondoso, outra hora ele é suave. Mas qual é a maior característica do som de muitas águas? Ele é constante. Ele nunca para. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que o som que sai da boca de Jesus é como o som de muitas águas. Uma hora é muito barulhento, outra hora é como uma brisa suave, mas a voz do Senhor está sempre em movimento. A maturidade de uma pessoa, uma pessoa espiritual, não está em ouvir a voz do Senhor uma vez, mas está sempre ouvindo a voz do Senhor.
Tem muita gente fora do tempo de Deus porque está preso às coisas que Deus falou no passado. Mas não está mais ouvindo o que Deus está falando agora. Tudo bem, gente? Aleluia. Vai dando glória, gente. Terra, manto. Tem uma outra passagem que é muito interessante também. Em Êxodo 17, quando Moisés ele lidera o povo para fora do Egito, então eles vão para o deserto, e aí o povo começa a perturbar Moisés, né? O povo era chatão, né? Israel. Em Êxodo 17, o povo fala: Moisés, mas a gente não tem água, nós vamos morrer de sede, vamos voltar para o Egito, aquele desespero, né? Aí a Bíblia diz que Moisés ele sai do meio da discussão. Atenção, hein? Moisés sai do meio da discussão e vai buscar a voz de Deus. Sai do meio da discussão e vai buscar a voz de Deus. Aleluia. Aí Deus fala o que com Moisés? Moisés, vai lá, vamos resolver isso. Vai lá, bate na rocha e vai sair água. E de fato Moisés foi lá e bateu, deu uma pancada na rocha com a vara e saiu água. Aleluia. Beleza. O que acontece é que você vê a história do povo no deserto, muitos anos depois, lá em Números, no capítulo 20, o povo reclama de novo que estava com sede. Mesmo povo, mesmo deserto, mesmo problema. Moisés, povo, a gente não tem água, não sei o quê. Moisés, de novo, ele sai do meio do conflito e vai buscar a voz. Só que Moisés está com raiva. E aí o Senhor fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, vamos resolver isso? Vai lá agora e fala a rocha. E vai sair água. Só que aí Moisés está com raiva. E o que ele faz? Quem lembra? Ele vai lá e bate na rocha. Sim ou não? Sim. Aleluia! Sabe qual é o problema dessa passagem? Que me assusta? O que Deus falou para ele? Para falar. Sim ou não? E o que ele fez? E o que aconteceu? Funcionou. Sabe o que me assusta? Que nem tudo que está aparentemente funcionando, Deus está aprovando. A pergunta é, será que a maior igreja da Flórida, de fato, Jesus está nela? Será que aquilo que é aparentemente funcional, o Senhor está? A resposta é, lógico que não. Porque sabe o que acontece nesse episódio? Deus fala para Moisés, Moisés, você não santificou o meu nome no meio do povo. Sobe e morre. O teu tempo acabou, você não vai entrar na terra. Deus encerrou o ministério de um profeta, porque ele parou de ouvir a voz. Agora, vamos pensar. Só um parênteses. Tu sabe por que Moisés não santificou o nome do Senhor batendo na rocha? Só curiosidade. Paulo, lá na frente, vai dizer que Cristo é a pedra espiritual do deserto no qual vertia água. Amém? E Cristo não pode ser ferido 2 vezes, ele só morrer uma vez. Quando Moisés bateu a segunda, Deus falou, para Moisés, você já não está mais percebendo o que eu estou fazendo na redenção. Melhor você sair. Tem um monte de líder que está sendo removido esses dias. Conhece algum? Homens de autoridade, mulheres de autoridade, que fluíram e fizeram coisas extraordinárias no passado. Mas Deus está removendo, porque pararam de ouvir a voz. Mas a pergunta é, por que Moisés bateu de novo quando Deus tinha falado para ele? Por quê? Porque ele estava mais preso àquilo que Deus tinha feito no passado do que àquilo que Deus estava fazendo. A pergunta é, Deus está chamando essa igreja para ser tradicional ou espiritual?
O que move essa casa? A tradição ou a voz? E se Deus mandar parar esse culto aqui? E vamos só para as casas e fecha o prédio. Sabe o que vai acontecer? Várias pessoas que estão aqui nunca mais vão aparecer na igreja. Porque vão procurar um outro prédio que tem a ver com aquilo que deixa elas confortáveis. Alguém fez o do ano aí. Tem alguém tem alguém que do ano aí, ó. Tem alguém que anda com Judson com cantarino aí. Aleluia. Tá tudo bem, gente? Glória a Deus, vai dando glória. Aleluia. Terra, manto. Dê um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. É só a introdução. E aí, voltamos para lá, Eliseu, né? Os discípulos chegaram para Eliseu e falaram: ó, Eliseu, essa casa aqui foi muito boa, mas não serve mais. Esse modelo não serve mais. A gente precisa construir uma casa nova. Aí sabe o que é o mais legal aqui? Eliseu fala assim: então vamos, ué. Aí no versículo 3, os filhos dos profetas, né, os discípulos de Eliseu, eles não são bobos. Eles fazem uma pergunta para Eliseu o seguinte: mas você não quer ir com a gente, não? E ele disse: eu irei. Presta atenção no segundo princípio aqui dessa manhã. Atenção, hein? Que agora vai ficar tenso. Alguém pensou, só agora? Quem era o pai da casa? Quem era o líder do negócio lá? Vocês falam aqui? Vamos? Eliseu, beleza. Quem que viu que a casa estava pequena? Os jovens. Os discípulos. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A função de um verdadeiro líder espiritual não é converter pessoas para seguir a sua visão, mas é ensinar os seus discípulos a verem coisas que nem ele vai ver. Quem era o líder? Quem era o pai? Mas quem viu? E de quem foi bem? E de quem é o mérito? Do pai. Lógico. Aleluia. Quem foi que ensinou eles? Então, líderes espirituais têm que se alegrar pelo fato dos seus filhos verem coisas que nem você vai ver. E agora eu vou livrar essa igreja de um problema. Segura essa aí. Qual é o maior motivo de racha em igreja? Nos últimos 50 anos. Qual que é o momento? Mas por que divide? Não. É sempre assim. Uma comunidade começa com uma visão. Aí líderes fortes começam a instruir pessoas a serem espirituais. Aí chega uma hora que esses liderados começam a crescer. E eles começam Aí eles começam a ver coisas que o pai não está vendo. Aí eles vão para o pai, para os líderes e falam: estamos vendo isso. O que acontece? Racha. Por que racha? Porque os líderes falam: você tem que fazer o que eu estou mandando e você tem que fazer aquilo que eu estou vendo. Aí os discípulos, o que acontece? Eles vão para outra igreja. Aí começa outra igreja. Aí começa com uma visão, passa 10 anos. O que acontece de novo? Uma nova geração se levanta, começa a ver coisas. Só que aí o cara que rompeu lá também, olha só, é um ciclo. Ele faz a mesma coisa. Não, mas nós plantamos essa igreja com essa visão aqui. Não, mas Deus está falando outra coisa. Não, mas não importa o que Deus está falando. O que importa é a visão. A visão é mais importante do que a voz. Porque aquilo que Deus falou se torna inimigo daquilo que Deus está falando.
Só que a minha Bíblia diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o ministério profético de Elias vai se levantar na terra mais uma vez. E vai haver uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não sofra maldição. Toda vez que gerações se rompem, a terra é amaldiçoada. Mas toda vez que as gerações se encontram na voz, a terra é sarada. Você que é líder de célula, líder de... Que é célula que chama? Você que é líder de célula, você que é pastor, você que está aqui. Você está pronto a discipular alguém que vai fazer coisas maiores que você? Você está pronto a discipular alguém que vai ver coisas que nem você vai ver? Você está pronto a discipular alguém que um dia você vai sentar para aprender com ele? Aleluia. Olha a humildade de Eliseu. Olha a humildade de Eliseu. Quem é o pai da casa? Quem que manda no negócio? Mas Eliseu se submeteu àquilo que os seus filhos estavam vendo. Agora, olha a treta. Os filhos também não são otários. Os filhos também não são burros. Porque eles sabem da capacidade de fazer besteira que eles têm. Jovens têm uma capacidade, têm um dom, têm uma graça para fazer besteira. Sim ou não? Nasce com essa graça. Adolescente, então, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. E se o adolescente for baterista, então aí... Aqui, ó. Misericórdia. Você que é adolescente aqui, você tem um dom. Fica tranquilo. Nós vamos te corrigir. A gente não vai deixar tudo sozinho, não. Se for baterista, então... O cara é filho de pastor e é baterista. O Senhor tem a misericórdia. E ele é adolescente. Senhor Jesus, qual é o nome desse menino agora? Vamos orar por ele. Gabriel. Senhor, salva o Gabriel. Agora, olha só, presta atenção. Os filhos de Eliseu, eles sabiam a capacidade que eles tinham de fazer coisa errada sem a supervisão de Eliseu. Se você voltar uns capítulos... Você vai ver que um dia Eliseu chegou para os discípulos e falou assim, faz uma comida lá para a gente ir lá. Aí o cabeçudo do discípulo pegou umas ervas venenosas, lembra dessa passagem? Fez uma comida com a erva venenosa, aí está todo mundo comendo, aí alguém falou, ai meu Deus, tem veneno na panela. Aí Eliseu tem que ir lá, joga uma farinha, faz um pirão profético, sei lá o que significa isso. E cura lá o veneno. Agora a pergunta é, tu imagina se aqueles jovens estivessem alimentando a casa sem a supervisão do pai? Todo mundo ia morrer. Então qual que é o que a gente aprende aqui? É que Eliseu é suficiente, humilde e maduro para ouvir os jovens. Mas os jovens também são humildes e maduros para entender que eles não vão conseguir colocar em prática aquilo que eles estão vendo sem a sabedoria dos pais. Aí, o que está acontecendo agora? Pais e filhos estão trabalhando juntos para construir uma casa nova para um novo tempo. Eu tenho um pastor, ele é brabo. Muito brabo. Ele é meu mentor. Ele é brabo. E ele é meu mentor do Ângelo Basso, do Michel Duque Estrada e do Douglas Gonçalves. Então ele tem que dar uma estrela para esse homem. Ele é brabo. Mas você sabe que ele nunca senta comigo para me dizer o que eu tenho que fazer. Ele sempre senta comigo para perguntar, o que você está ouvindo de Deus? Aí eu falo, ele falou assim, então tá, agora eu vou te ensinar como fazer o que você está ouvindo. Líderes maduros têm como fim discipular discípulos maduros. Não para dizer tudo o que os discípulos têm que fazer. A não ser, lógico, que se ele é um neófito. Aí você tem que dizer o que ele tem que fazer.
Mas o objetivo é ele chegar num lugar onde você não tem mais que dizer o que ele tem que fazer. Você vai ouvir o que ele está ouvindo de Deus, você vai ensinar a ele a colocar em prática. Sabedoria. Sabe o que a gente tem aqui? Jovens com visão e um pai sábio. A sabedoria e a revelação estão trabalhando juntos para construir uma casa. Aí vai, Eliseu, os discípulos, e eles estão indo. Agora, qual que é o versículo que nós paramos? Nós paramos no 4. Assim, foi com eles chegando ao Jordão, e foram cortar madeira. Aqui começa a ficar divertido. A gente vai, agora começa a aparecer filme da Marvel aqui. Sucedeu enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: Ah, meu senhor, porque era emprestado. Bota o outro aí. Isso. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau. Para que esse pau? Até hoje eu não sei. Ele cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o machado. Caraca, mano, Magneto, mano. E disse: levanta-o. Estendeu a mão e tomou. Gente, isso aqui é melhor que o filme da Marvel. Agora pensa. Pô, sempre. A não ser a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Mas esse é outro assunto para outra pregação. Imagina, os jovens estão lá construindo e o pai está supervisionando. Repara, o pai está cortando madeira? Não. Sim ou não? Não. Quem está cortando madeira? Sim. Os filhos. Porque a função de um mentor, de um discipulador, não é fazer. É ensinar os seus filhos a fazer. Aí, vamos lá. Aí o cara está cortando a madeira do nada. O cabeçudo do jovem. Devia ser baterista, técnico de som, alguma coisa assim. E aí, a Bíblia vai dizer que o ferro do machado voa e cai na água. Tu imagina se eu tivesse batido na cabeça de alguém? Ainda bem que Eliseu estava lá. Ele estava ali para ressuscitar, se precisasse. Né? E aí, beleza. Aí o jovem fica desesperado porque o ferro do machado voou, caiu na água. Aí chamam né? Essa hora chama o pastor, né? Pastor, aconteceu algo errado. Aí vem o pastor e fala assim: aonde? Caiu aonde? Caiu ali. Aí ele faz um negócio, faz uma mandinga profética, que eu não sei para que ele cortou aquele pau. Jogou o pau, flutuou o machado, veio de Magneto. Aí o jovem foi e pegou o ferro e está tudo bem. Eu tenho uma pergunta escatológica aqui nessa manhã. Por que o machado afundou? Temos um monte de gente que trabalha com construção aí, trabalha com ferramenta, me ajuda. Não, calma, vamos dar para trás. Por que ele afundou? Porque ele voou. Então, aleluia. A pergunta é, por que ele voou? Porque não estava preso na madeira. Aleluia. Agora que vem a parada. A pergunta é, por que não estava preso? Porque o discípulo cabeçudo, ele não sabia usar aquela ferramenta. Ele não sabia prender aquele ferro. Mas a pergunta aqui, agora que vem a pergunta mesmo, escatológica, eclesiológica e salvífica. Por que esse jovem não sabia usar essa ferramenta nessa construção? Porque o machado era emprestado. O machado não era dele. Ele estava tentando construir algo para o Senhor com uma ferramenta de outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã muito séria. Se você está tentando construir algo para o Senhor com uma ferramenta que Ele nunca te deu, vai dar errado. Alguém vai ter que vir para consertar a treta que vai dar. E a maioria aqui é latino, e latino é brasileiro, né? E tudo isso aí. E vamos ser sinceros que nós, latinos,
temos um complexo de inferioridade absurdo. E a igreja brasileira, latina, ela tem uma sina, ela tem uma prática. E qual é a prática? Sempre buscar alguém que está funcionando para copiar. Vocês lembram quando o povo pediu um rei para Samuel? O que o povo pediu para Samuel? Você lembra a frase? O povo chega para Samuel e fala assim: Samuel, dai-nos um rei igual às outras nações. Olha a frase. Dá-nos um rei semelhante às outras nações. Aí Samuel está triste, aí Deus, fica triste não, Samuel. Eles querem um rei igual às outras nações, vamos dar um para eles. Leva Saul aí. Ó. O que eles pediram mesmo? Um rei. Então, qual que era o problema do povo? Eles estavam olhando para as outras nações e queriam copiar o modelo delas. Vai dar errado. Amém. Glória a Deus. Terra, manto, covas, neves, está tudo bem aqui? O que isso significa? Significa que essa casa tem uma identidade em Deus. Essa casa aqui tem uma identidade de Deus. E essa casa não precisa ser igual a Bethel, não precisa ser igual ao Perum, não precisa ser igual a Elevation, não precisa ser igual a Assembleia de Deus. Você entende? Que tem um monte de pastor e um monte de líder que não está focado em ouvir a voz, está focado em ver aquilo que está funcionando na casa do vizinho. Agora vamos lá. O cara está ouvindo a voz de Deus? Sim ou não? O vizinho? Alguns, né? Alguns não, né? Imagina, ele ouve a voz de Deus, o Bill Johnson está lá, sei lá, 10, 15, 20 anos. Na presença de Jesus, ouvindo a voz de Deus para edificar algo de acordo com aquilo que ele está vendo. Beleza? Aí você vai na Bethel, você vê aquela presença. Aí qual que é a tendência de alguém não espiritual? É copiar o modelo e não o processo. Meu Deus, é forte. Temos um pentecostal ali. A gente não quer passar os 25 anos buscando a voz. A gente quer copiar o produto final. Como é que faz aqui? Como é que é? Ah, tem a cadeira, tem a bateria... Não, aqui tem a bateria aqui DW, que é de acrílico. Não, tem 2 Nord ali, ó. Dá para comprar meu carro com aqueles 2 Nord ali. Ali, ó. Paga o meu carro ali, ó. Aí tem os Nord ali, tem um jazz bass aqui de 5 cordas. Aí tem um violão chinês. Não, brincando. É pilha. Aí a gente vai e começa a olhar aqui, mas olha esse telão que legal aqui, ó. Nossa, cara. E aí alguém entra aqui e fala, gostei disso aqui. Então, qual que é o lance? Não é sentar com o pastor e falar assim, pastor, qual foi o processo em Deus que você passou para chegar a edificar isso aqui? Não, as pessoas querem copiar o resultado, modelo, método. Nós precisamos parar de copiar os métodos. E a gente precisa entender que cada casa tem uma identidade. E eu não preciso ser igual ao irmão do lado. Ah, mas a igreja do irmão tem 30 mil pessoas. Aqui tem 200, 300. No reino messiânico, um pastor que foi fiel com 300 ovelhas vai ser maior no reino do que alguém que botou 30 mil pessoas no estádio porque copiou um modelo. Jesus não está no meio das multidões, Jesus está no meio dos discípulos. As multidões seguiam Jesus por causa de pão, por causa de milagre, e porque ele tirava dinheiro da boca do peixe.
Mas os momentos mais poderosos foi quando Jesus estava com os seus amigos íntimos, discípulos. Então, a pergunta é, como é que faz? A pergunta não é como faz para a gente ter uma igreja bombada com muitas pessoas. A pergunta é, como que a gente edifica um lugar para a presença de Jesus? Mesmo que continue tendo 100 pessoas para sempre. Qual é o método para crescimento de igreja? Sabe qual é o método de crescimento de igreja em Atos? Deus. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ponto. Nada que você fizer vai fazer a tua igreja crescer. Nada que você, nenhum método, nenhuma estratégia que você fizer, você vai crescer além do que Deus estabeleceu para uma estação específica. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz e seguir a voz e se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Tudo que você vai usar para construir em Deus, Deus já colocou na tua mão. Lembra que quando Moisés está lá na sarça, e aí Deus fala que ele vai fazer um monte de sinais e maravilhas, ele, como é que eu vou fazer esse monte de sinais? Aí Deus fala assim, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado aqui. Eu falei, então usa esse cajado aí, ó. É com isso aí que você vai fazer o sinal. Ó. Já estava na mão dele. O problema é que ele estava mais preocupado com a performance do que com a identidade. Para de copiar pessoas. Se submeta à voz. E seja quem Deus já disse para você ser. Amém? Amém? Eu já preguei em mega igrejas no Brasil, onde Deus não estava. Eu já preguei debaixo de uma árvore no sertão da Bahia, com 15 pessoas, e algumas nem dente tinham. E a presença de Jesus estava debaixo daquela árvore. A questão não tem a ver com estrutura. Tem a ver com pessoas que obedecem à voz de Deus. Para de criar expectativas que Deus não te deu. Vamos colocar nossa expectativa na presença. A casa antiga não serve mais. Nós precisamos abandonar, sendo gratos por tudo aquilo que a gente viveu nela. Mas a gente precisa aprender a abandonar ela para construir algo para esses dias. E aquilo que vivemos não suporta aquilo que estamos para viver. E por último, e mais importante, é o seguinte. Quando eles vão construir a casa, a Bíblia diz que eles vão para o Jordão para cortar árvore. E essa palavra Jordão é algo muito significativo em toda a transição profética. Não sei se você sabe, mas a transição da liderança de Moisés para Josué foi no Jordão. A transição profética de Elias para Eliseu foi no Jordão. A transição da liderança profética em Israel de João Batista para Jesus foi no Jordão. Por que Jordão é tão importante em transições? Porque você lembra que quando o povo vai entrar na Terra Prometida, ele precisa passar pelo Jordão. Por que Jordão é tão importante nas transições na história? Porque a palavra Jordão significa descer. Não sei se você sabe, e Deus tem um senso de humor incrível. Porque a palavra Jordão sempre significou descer, mas há uns anos atrás descobriram que o Jordão é um veio de água que vai dar no lugar mais baixo da terra, que é o Mar Morto. Jordão significa descer. Todo mundo que vai participar dessa transição profética nesses dias, para edificar uma casa para o Senhor, vai ter que humildade. Porque pensa,
Eliseu teve que se submeter àquilo que os filhos estavam vendo. Ele desceu. Mas os filhos também tiveram que dizer, a gente está vendo, mas a gente não tem como construir sem a sua sabedoria. Então eles tiveram que... Então pensa, pais e filhos se encontraram num lugar chamado humildade, Jordão. E lá na frente a gente vê um episódio muito importante. Tem um profeta maluco em Israel que está resistindo ao sistema religioso e à apostasia nos seus dias. E ele está no Jordão dizendo para o povo de Israel, arrependam-se, porque o reino está próximo. E ele dizia assim, eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem alguém aí que é maior do que eu, que batiza com o Espírito Santo. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, porque o que importa é que ele cresça. E eu? João era humilde, sim ou não? Sim. Ele é tão humilde que quando Jesus aparece, os discípulos de João deixam João para seguir Jesus, as pessoas falam, João, você não vai fazer nada não, o teu discípulo está seguindo o outro líder aí. Aí ele, o que importa é que ele cresça e que eu desça. João é humilde. Mas aí aparece Jesus. Jesus aparece no Jordão, aí imagina, João está olhando Jesus vindo e fala assim, esse aí, está vendo esse aí que está vindo aí? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de Salmos 22, Isaías 53. Esse é o Messias esperado, esse é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, esse é o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra, esse é o descendente de Davi que vai sentar no trono eterno, esse é o filho do homem que recebeu todo o domínio de todas as nações da mão do ancião de dias. É ele. Aí Jesus aparece e João está animado. Aí Jesus fala assim, então João, me batiza. Pô, mano. Aí João, vou não. Aí Jesus, não, você vai sim. Aí João, vai ser possível não. Porque pensa, João fala assim, você que tem que batizar, pô. Porque o que João dizia? Eu batizo com água para arrependimento de pecados. Vem alguém aí que batiza com o Espírito. Aí ele falou, não, Jesus, tu que tem que me batizar. Jesus, João, faz o que eu estou falando. Se submete à minha palavra para que se cumpra a justiça. Agora, por que João fica assustado quando Jesus falou para batizar? Porque o batismo de João, qual era a função do batismo de João mesmo? Arrependimento de? Pergunta. Jesus tinha pecado? Para que precisava do batismo então? Jesus precisava se batizar no batismo de João? Sim ou não? Não. Então para que Jesus... Então o negócio está maluco. Sabe por que Jesus se batizou no batismo de João? Não porque ele precisava, mas Jesus fez isso para se submeter à palavra que estava sob João. Então João se submeteu a Jesus e Jesus, o Deus encarnado, se submeteu à palavra que estava sob um homem, que ele criou. Agora pensa, se Jesus, que é o Deus encarnado, se submeteu à palavra de um homem, por que você continua rebelde e não congrega, não submete à liderança, não submete a pastoreio, não faz parte da comunhão e acha que ficar na internet assistindo vídeo no YouTube é viver igreja? Todo mundo. Todo mundo vai ter que descer. Todo mundo vai ter que submeter a vida da igreja, a pastoreio, a correção, a discipulado. Sabe o que acontece quando dois humildes se encontram no Jordão? Porque João é humilde, Jesus é humilde, dois humildes se encontram. Sabe o que acontece? O céu se abre.
A voz do Senhor é conhecida, o Espírito é derramado e a justiça é estabelecida. Vou repetir. Quando os humildes se encontram nesse lugar chamado Jordão, o céu se abre, a voz do Senhor é conhecida. Todos ouviram a voz do Senhor. O encontro de dois humildes fez com que todo mundo ouvisse a voz de Deus. Uma região foi afetada pela voz. O Espírito é derramado e a justiça é estabelecida. A palavra justiça significa colocar em ordem, retidão. A Flórida precisa entrar em ordem. As nossas famílias precisam entrar em ordem. Casamentos precisam entrar em ordem. Relacionamentos precisam entrar em ordem. E sabe como isso vai acontecer? Você vai ter que descer. Você vai ter que se submeter à palavra profética. Você vai ter que submeter a vida da igreja. Ah, mas eu não quero me submeter. Então você vai para o inferno. Não existe salvação fora da igreja, querido. Não existe salvação fora desse lugar chamado manso e humilde de coração. Se nós vamos de fato construir um lugar para a presença, nós vamos ter que respeitar os princípios. Pais e filhos juntos, famílias juntas, ouvindo a voz de Deus, mais apegadas àquilo que Deus está fazendo do que àquilo que Deus fez, abrindo mão das ferramentas emprestadas, daquilo que não é seu, daquilo que Deus nunca falou contigo, se encontrando nesse lugar chamado Jordão. Então, se você quer fazer parte dessa companhia profética de homens e mulheres que vão ser guiados pela voz de Deus, se você quer fazer parte dessa companhia de famílias espirituais que estão edificando ambientes para a sua presença, eu quero te convidar a descer nessa manhã. Vamos descer diante dele. Vamos nos humilhar diante da sua potente mão. Vamos descer nessa manhã. Vamos render tudo que somos, tudo que temos. Vamos abrir mão das nossas expectativas, dos nossos sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te trouxe para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Deus te trouxe para fazer parte da construção da casa de Deus nesse lugar, para que Ele possa repousar a sua presença. Deus não te trouxe para cá para fugir da bagunça, para fugir da violência. Deus te trouxe aqui para ser um edificador da casa de Deus. Edificadores, construtores, homens e mulheres que amam a presença, amam a Jesus e não estão aqui apenas para receber alguma coisa, para receber uma bênção, mas estão aqui para sermos colaboradores da obra de Deus, para que a terra seja sarada. Pais e filhos trabalhando juntos para que a terra seja sarada. Quero te convidar a fazer a sua própria oração agora. Uma oração de rendição. Existe uma oração que eu sempre faço, que é: Senhor, não me deixa ficar fora daquilo que você está fazendo nesses dias. Não me deixa ficar fora daquilo que você está fazendo nesses dias. Eu não quero ficar fora daquilo que você está construindo. Eu não quero ficar fora. Eu quero estar onde você está. Eu quero seguir a sua voz. Eu quero ser guiado pelo seu Espírito. Espírito Santo nos ensina. Abate-nos por dentro, Espírito Santo. Nós queremos aprender o que é ser humilde e manso de coração. Nós queremos aprender a nos submeter uns aos outros. Nós queremos aprender a trabalharmos juntos.
Nós queremos aprender a ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Em nome de Jesus, Espírito da profecia, vem nesse lugar. E mais de ti e menos de mim, sim, mais de ti e menos de mim, sim, mais de ti, sim, mais de ti, Jesus. Mais de ti e menos de mim, sim, mais de ti e menos de mim, sim, mais de ti, sim, mais de ti, Jesus.